Alcoólicos Anônimos, essa irmandade que atua aí há muito tempo no mundo todo, e eles vão falar um pouco mais sobre esse trabalho que tem recuperado vidas, que tem transformado vidas, enfim, um trabalho fantástico mesmo. Osório e Ricardo, muito bom dia para vocês, obrigado por estarem aqui na Top FM, no Bom Dia Top. Eu queria que vocês começassem falando sobre um pouquinho, né, qual é o trabalho dos Alcoólicos Anônimos, por exemplo, quando começou aqui em Bauru. Bom dia para vocês. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes da Top. Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de homens e mulheres que compartilham suas experiências, força e esperança a fim de resolver seu problema comum e ajudar outros a se recuperarem do alcoolismo. O único requisito para ser membro é o desejo de parar de beber. Para ser membro de A, não há taxas nem mensalidades. Nós somos autossuficientes graças às nossas próprias contribuições. A não está ligada a nenhuma seita, nenhum movimento político, nenhuma organização ou instituição. Não deseja entrar em qualquer controvérsia, não apoia qualquer causa. E o nosso propósito primordial é mantermos-nos sóbrios e ajudar outros alcoólicos a alcançar a sobriedade. Na verdade, aqui em Bauru, esse trabalho já existe há quantos anos, Osório? O AA começou em Bauru no dia 14 de dezembro de 74. Olha só, há muito tempo, né? 43, né? 43 anos. Eu fiz jornalismo para não fazer muita conta matemática, viu, Osório? Matemática não é muito o nosso forte. E aqui na cidade, Osório, existe um número que a gente estava conversando antes daqui da entrevista, que são 2 grupos que existem aqui na cidade, um que fica na região central e o outro num bairro da cidade. Vocês têm uma ideia de quantas pessoas são atendidas pelos grupos? Calcular mais ou menos aí umas 200 pessoas. A frequência nossa, do nosso grupo diário é de 22 a 25 pessoas. Nós temos reuniões diárias de segunda a sábado das 20 às 21h30 e nos domingos às 19 horas. E temos 2 reuniões experimentais, de sábado de manhã e domingo de manhã às 10 horas. E sempre com pessoas, com gente? Sempre com movimento, sempre com... Bom, vamos atacar diretamente esse ponto, que o alcoolismo é um problema sério e muitas vezes a pessoa que bebe, ela diz assim, tem aquela velha, principalmente o homem diz muito isso, né? Aquela velha máxima, que eu sou acostumado com bebida, eu sou forte, eu aguento mesmo, mas muitas vezes não tem ciência do problema. Quando é que a bebida começa a ser um problema na vida das pessoas? Nós temos 3 tipos de bebedores, né? O bebedor social, o bebedor em potencial e o alcoólatra. Muita gente fala que é social, mas é só para enganar, né? E depende de cada um deles, né? A gente sabe. Às vezes você fala, não, eu não sou alcoólatra porque eu não bebo todo dia. Só bebe de fim de semana. Certo. Agora, quando chega na quarta-feira, ele está desesperado para chegar sexta, sábado, lá para poder beber. E o alcoólatra é o crônico. Nessa fase aí, o indivíduo não pode tomar o primeiro gole. Todas as vezes que ele ingerir a primeira dose, ele já perde o controle. E ele pode ficar 1 ano, 2, 5, 10 anos sem beber. O dia que bebe todas. É verdade, né? A gente vai falar mais sobre a questão do autocontrole, que acho que é um dos cerne principal da questão toda. E o sistema de trabalho do Alcoólicos Anônimos, ele é fantástico, porque ele é baseado em passos, não é isso? Que ajudam as pessoas a reverterem um quadro que inicialmente parecia irreversível. Como é que são esses passos? Ele é baseado nos 12 passos para a nossa recuperação, né? E o primeiro passo é você admitir que é impotente perante o álcool. Enquanto a pessoa não admitir, é impossível você ajudá-la, né? Não tem meios, não tem... Você pode internar, pode tratar, ela vai sair, vai beber novamente. Eu mesmo tive 30 internações hospitalares. 30 internações? Hospitalares. Gente, 2 internações psiquiátricas, até chegar ao ponto de admitir. O segundo passo é você acreditar numa força superior, Deus, da maneira que você concebe, da maneira que você entende. E o terceiro passo é você entregar a sua vida, a sua vontade aos cuidados desse poder. Então parece que aí fecha um ciclo, o ciclo do primeiro fase. No segundo em diante, aí o quarto passo é fazer um inventário, destemido inventário da sua vida. Onde que começou, como que foi a tua infância. É um estudo bem aprofundado, né? Que geralmente você não começou a beber aí de caixa de cerveja. Você começou os primeiros doses desde criança, às vezes. É fato mesmo, né? Na época do biotônico Fontoura, né? Era até interessante a gente falar, tomava um cálice, nós começamos a tomar o vidro inteiro, tão bom que era, né?
E por aí começa as coisas, para tirar uma menina para dançar, para ir no cinema, para namorar. Então sempre vinha todas essas situações. E aí entra a dependência, entra a tolerância e depois a fase crônica do alcoolismo. Certo. Eu queria fazer uma pergunta para o Ricardo também, que está aqui com a gente. Ricardo, esse trabalho do compartilhamento entre as pessoas me parece que é um dos sucessos do projeto, porque quem coordena também já passou por esse problema, né? O Osório comentou. E como é que é a sua relação com Alcoólicos Anônimos? Sim, bom dia a todos. Eu sou o Ricardo, né, um alcoólatra em recuperação. Esse trabalho ele é muito abrangente, porque você conversa com pessoas portadoras da doença, e só quem é portador dessa doença sabe que isso é uma doença incurável, certo? Que não tem cura mesmo, e a troca de experiência entre nós ajuda muito a fortalecer essa coisa, porque a gente conversa em pé de igualdade. Porque para pessoas aí fora, o dependente químico, ele não é um doente, ele é um vagabundo, ele é um cara que ele não quer trabalhar, que ele não quer isso, que ele não quer aquilo. E na realidade não é nada disso, ele realmente é um portador de uma doença. E ali dentro a gente se identifica, porque quando a gente chega no grupo, quando você chega a sua primeira vez, quando você está ouvindo os depoimentos dos primeiros companheiros, parece que a pessoa está falando da sua vida. Você se identifica totalmente ali, a pessoa está falando de você. Você fala, não, esse cara me conhece, pelo amor de Deus, não é possível que ninguém vê a minha vida, o cara está contando aí, ele já passou por isso, né? A gente costuma falar também que a doença do ainda, você ainda não passou por isso, mas você vai chegar àquele estágio que a pessoa passou. Então, essa troca de experiência leva a gente a se conscientizar nessa doença e procurar cada vez mais se trocando essa informação, né, que a gente costuma sempre falar, que o segredo está na próxima reunião, porque a gente escuta as pessoas falando e vai se identificando e vai tirando proveito daquilo que a gente pode usar no dia a dia, os ensinamentos dos 12 passos, das 12 tradições que nós seguimos, para modificar o conceito de vida, o modo de vida, né? Eu, por mim, eu tenho assim que os 12 passos é para melhorar a minha convivência comigo mesmo, né? E as 12 tradições é para trazer eu para a sociedade de novo. Porque, queira ou não queira, o alcoolismo vem a ser uma doença do isolamento. Você se torna uma pessoa isolada do mundo, você vai se isolando do mundo, você vai se fechando, certo? Você vai se tornando o seu próprio mundo. Você esquece tudo, você perde trabalho, você perde emprego, você perde família, você vai abandonar. Não é que você perde, você vai abandonando. Você vai, né, se isolando, é isso você mesmo. Você vai se isolando nas doenças do alcoolismo. É aí que você descobre mesmo que realmente você está portador da doença, que você perdeu tudo aquilo que você tinha, né? Eu acho muito interessante o fato de vocês abordarem esse assunto como doença. E é muito interessante, porque interessante não é, às vezes é triste, né? Porque o que acontece? O mundo publicitário todo, principalmente na televisão, nas revistas, ele é formatado, né? A gente pensa assim, mas uma cervejinha no final de semana não faz mal. Uma cervejinha não faz mal. Mas o consumo muito intenso e sem controle dessa cerveja ou de qualquer outro produto de bebida alcoólica é que é o grande problema, não é verdade? Então, e reconhecer, acho que o grande ponto mesmo, e o trabalho que vocês fazem nesse sentido é reconhecer, né? É um problema e é uma doença. E a gente tem um trabalho, e a gente tem uma situação um pouco inversa, quando na televisão isso é amplamente divulgado, tá aí os comerciais de cerveja, até um tempo atrás tinha dos comerciais de whisky e tudo mais, isso foi, né, foi banido, se bem que na rede, nas televisões fechadas, isso, né, a gente vê comercial de whisky e de outras bebidas. Mas o primeiro passo, reconhecer o problema e reconhecer que é uma doença, começa por aí o trabalho de vocês, não é mesmo? É o primeiro passo de você admitir, né? A gente fala, qualquer pessoa que bebe socialmente ou normalmente, ele consegue parar depois do primeiro gole. O alcoólico não. Uhum. A gente fala, é proibido você beber e dirigir, ou dirigir e beber. O alcoólatra dificilmente, ele vai conseguir sair para um casamento e ficar sem beber dirigindo, né? Tantos acidentes, tantas coisas, tantos prejuízos, e ninguém respeita isso daí, né? É verdade. Apesar que a gente não entra em controvérsia pública com essas coisas, né? Mas é um fato, né? Você vê tantas mortes aí por acidente. A gente tem relatado isso semanalmente aqui, diariamente. Sempre um acidente com alguém que bebeu e depois saiu, pegou o carro, causou uma confusão aí.
E geralmente o alcoólico fala que depois que ele bebe, ele dirige melhor ainda. Tem gente que fala isso, né? Aí que eu fico melhor, tô mais lúcido. Então, bom. Osório e Ricardo, eu percebo que vocês, no falar, vocês até levam, vocês têm um bom humor, né? Não trata essa questão assim, quando você comentou a questão, uma cervejinha, tudo mais. Aliás, esse é o ambiente que vocês procuram trabalhar dentro das reuniões. Esse é o próprio ambiente nosso lá. Todo mundo alegre, todo mundo feliz, todo mundo contente. Às vezes chega um ou outro meio preocupado, né? Porque não é todo dia. Aí vai, conversa, tal, distrai, a gente fala, não, eu já passei por isso. A experiência minha também já foi assim. Bom, minha mulher diz isso agora que largou de mim e tal. Você vai fazer o quê, né? De tanto você sofrer agora, viu que você está bem, dá para você se cuidar sozinho, né? Então a gente tem de toda experiência. A pessoa chega desempregada, chega mal de saúde, de repente começa a se revigorar, começa a mudar a vida. Porque o propósito nosso é evitar o primeiro gole só por hoje. Certo. Então, quando você não tomar a primeira, você vai viver tranquilo, você pode morrer sóbrio. E o propósito só por hoje é aquele negócio, nunca mais eu vou beber, será? Pois é. Então eu trabalho 24 em 24 horas. Certo. Eu parei de beber tantas vezes, que nem eu falei, tantas internações aí. Só que todas as vezes eu parava, eu não queria procurar ajuda. Então esses grupos de ajuda eu recusava, eu rejeitava, achava que não era para mim, né? Mas sempre ficava aquela história de frequentar os mesmos ambientes. É fato. E todas as vezes era a mesma história, né? Você seguia o mesmo caminho, querer que dê algum lugar diferente, e não era. E descobri que em AA tinha um novo caminho. Que lá o pessoal me ajudava nessa caminhada a viver só essa vida serena, feliz e sóbria. Muito bem. Ricardo, como é que você entende? A família tem um papel fundamental nesse processo todo, né? Por que eu digo isso? É a primeira que acaba percebendo, né, que alguém do grupo familiar está tendo algum tipo de problema. Muitas vezes a pessoa que está tendo problema não sabe disso. Como é que você vê aí o papel da família? Como é que ela pode ajudar nesse processo? Olha, eu vejo o papel da família primordial, porque eu tenho muito a agradecer a minha família, porque ela não desistiu de mim em nenhum instante, certo? Eu também passei por 4 internações, certo? E descobri que eu sozinho, por si próprio, eu não conseguia me livrar dessa doença. Então eu tive o acompanhamento da minha esposa, da minha mãe, que foram aquelas guerreiras mesmo que batalharam, minha filha, todos eles me apoiaram, falavam que um dia eu ia sair disso, mas eu fui meio turrão também, admitir que eu era impulsivo, assim, que eu tinha perdido o domínio da minha vida, porque a gente acha assim, né, por você ter conquistado na vida, eu ainda, a gente fala que é a doença do ainda, eu ainda não tinha perdido o emprego, eu tinha a minha vida social, não tenho 2 carros, levava uma vida tranquila, eu falo, como que eu perdi o domínio da minha vida? Eu tenho o domínio da minha vida, certo? Pô, minha filha fez faculdade, consegui formar uma filha hoje em dia, graças a Deus. Então, eu tentava maquiar minha família que estava tudo bem, e não é. E fui perceber através do AA que eles são codependentes da minha doença. Eu estava fazendo mais mal à família do que a mim, porque a minha estava fazendo mal a mim mesma, estava destruindo a minha própria pessoa. E eu estava deixando minha mulher doente, minha mãe doente, minha família, minha filha doente, porque eles passam a conviver essa doença com você, eles são codependentes. Então, eles sofrem muito, porque a gente vê uma pessoa que a gente ama, largado, caído, né? Então eles sofrem mais com isso, mas eles são essenciais na recuperação. A minha esposa, Thaís Osório, ela acompanhou depois da minha internação, ela frequentou 90 dias, 90 reuniões comigo ali, lado a lado, participando de todas as reuniões. Tinha reunião que minha mãe ia também. Então eu tive muito apoio da família. Eu acho que o apoio da família é essencial, porque sozinho a gente não consegue mesmo. A gente tem que ter a família ali do lado, porque depois que a pessoa perde a família, se torna tudo mais difícil, porque aí você é sozinho, né? E você começa a reconstruir sozinho é difícil, mas apesar que a gente tem o acompanhamento da Irmandade, que dá muita força, dá muito apoio, mas o acompanhamento da família para mim foi essencial na minha recuperação. Não tenha dúvida. Quer falar alguma coisa sobre isso? Nós temos os grupos familiares de Adanon,
que são familiares de alcoólicos, e grupos de familiares de narcóticos anônimos. Sim, Naranon, isso eu conheço também. Então eles têm as reuniões ao nosso lado, na mesma sala ali ao lado, nas terças e quintas-feiras, às 20 horas. Então é importante para a família também. E o grupo nosso também aceita o dependente cruzado. O que é isso, dependente cruzado? Ele é dependente de álcool e droga. Certo. A maioria dos companheiros, eles começam no álcool, depois eles vão para as drogas. Aí ele chega nas drogas, tal, isso aqui, não consegue se libertar. Quando liberta da droga, continua bebendo. Aí acha que o álcool não é o problema. E não é. O álcool é a porta de entrada das drogas. É a porta de entrada, é verdade. Aí acaba indo para o nosso grupo e frequenta hoje. 70% dos companheiros nossos são dependente químico cruzado. Que coisa, álcool e não? droga. Ô, Osório, a força de vontade, eu acho que esse é um dos pontos principais. Como é que vocês trabalham a força de vontade? Porque a pessoa tem que querer estar lá. É óbvio que a família é importante, que o grupo, a convivência entre o grupo é fundamental, mas esse querer, como é que vocês trabalham o querer da pessoa? A gente não colocaria a força de vontade, e a boa vontade. Boa vontade. Seria mais a boa vontade de você ir até uma sala, assistir uma reunião, tentar se identificar com os depoimentos dos companheiros, com as histórias, com as passagens dessas companheiros e companheiras também, certo, né? Um terço dos membros são mulheres também. Né? Então, ali começa o primeiro passo da pessoa. Ela começa a identificar com a pessoa, pô, eu bebia dessa forma, pô, se ele chegou nesse ponto, você vai acabar chegando, se já não passou ainda, né? Então, essa é a boa vontade. E nós trabalhamos muito nessa abordagem dentro da sala, né? Você levar o companheiro, a pessoa até a sala já é uma praça mais importante. E isso depende da família, depende dos amigos, do empregador, né? De todo mundo lá. De tentar conscientizar ele que ele está bebendo demais, que ele está tendo problema, né? Só para a gente finalizar então, Osório e também Ricardo, como é que as pessoas podem procurar vocês? Quais são os endereços? Existe algum telefone? Inclusive a Top FM tem uma abrangência muito grande na região do centro-oeste do estado. Eu acredito que acho que cada cidade deve ter guardado as suas proporções aí, né? Na região deve ter sempre um grupo de alcoólicos anônimos. Aqui nós em Bauru, temos no estado de São Paulo aproximadamente 500 grupos. Quase mais de 5 em cada mil município, grupos de AA no Brasil todo. Se você acessar no site www.aa.org ou alcoólicosanônimos.org, você vai localizar o endereço de algum grupo no país inteiro. Certo. Né? O nosso grupo fica aqui na Rua Bandeirantes 1243, reuniões diariamente das 20 às 21h30, né? Isso aos domingos das 19 às 20h30. Então, estamos abertos. O telefone nosso é o 3016-6992. Certíssimo. Para qualquer contato, um telefone de 24 horas. Só ligar para nós, né? E tomar um cafezinho com a gente. O cafezinho está liberado. Cafezinho está liberado. Cafezinho está liberado. Né? Outra coisa importante que a gente fala sempre nas nossas entrevistas, nós somos autossuficientes. Isto. É aquela maneira, nós não aceitamos doações de fora, não aceitamos contribuições de ninguém. Nós sobrevivemos com a sacolinha que é passado lá, né? Com vocês mesmo, com os participantes. Nossa 7ª tradição, a autossuficiência de cada grupo, né? Não estamos ligados a nenhuma seita, não estamos ligados né? E o anonimato é preservado. As pessoas que frequentam lá podem ficar sossegadas que ninguém vai sair de lá, que o outro fique sabendo, a não ser que ela fale para as pessoas. Né? Nós mantemos esse anonimato, a nível de imprensa, de rádio e televisão. Pois é, tanto que aqui a gente só fala o primeiro nome do Osório e do Ricardo estão aqui. Gente, eu quero agradecer imensamente vocês primeiro pela coragem de vocês estarem aqui e vocês atuarem nesse trabalho que é fundamental, que é recuperar vidas. E a fé ela é importante, mas o trabalho do exemplo, né, as pessoas enxergando em vocês uma oportunidade, uma porta de entrada para sair desse mundo, ele é fundamental. E a gente aqui está com as portas abertas, você pode contar sempre com a gente. Se vocês tiverem eventos e programações, pode mandar aqui, vocês têm os nossos contatos aqui da rádio, a gente divulga com o maior prazer para divulgar boas ações como essa, tá bom? Fica aqui então o bom dia de cada um de vocês, do Osório e também do Ricardo. Obrigado, Eduardo, obrigado, Daniel, a gente agradece a oportunidade aí, estamos à disposição de vocês. Ricardo, obrigado, ouvintes. Sim, também queria agradecer a todos os ouvintes aí, né, pela participação. E também falar que nós estamos fazendo aqui o nosso 12º passo, 12º passo, que é levar a mensagem àquele alcoólico que ainda sofre.
porque foi uma coisa que eu recebi de graça e quero levar de graça aquelas pessoas que ainda sofrem, que eu puder ajudar. Se eu conseguir ajudar uma pessoa, para mim já fico muito feliz, porque eu sei o que é ser um alcoólatra, o que é o estrago na vida de um alcoólatra.